Amém. Graças a Deus. Eu também quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu sempre pergunto quem está feliz com Jesus dá um glória, mas eu não vou nem perguntar. Que a gente entra aqui, Painho, e já sente um negócio diferente dentro da igreja. É uma alegria tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que se a pessoa chega naquela porta triste, já fica alegre. Aí não tem nem para que eu perguntar. Oh, glória. Vocês estão felizes, né? Oh, eu também estou. Glória a Deus, glória a Deus. E não é porque tudo vai bem. Não é porque as coisas estão do jeito que eu quero. E eu sei que você também é da mesma forma. Mas é porque o Senhor tem nos sustentado. É porque nós temos um dono. Aleluia. É porque nós temos um Deus que cuida de nós. Aí a gente passa na fornalha. A gente passa no mar vermelho. A gente passa onde quer que seja. Confiando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Louva a Deus por cada uma de vocês que chegaram até aqui. Minhas irmãs amadas em Cristo Jesus. É uma alegria poder participar mais um ano de mais um congresso de mulheres. Quem está aqui pela primeira vez? Eu não sei se o pai já perguntou, alguém perguntou, mas eu queria saber também. Olha aí, tem muita gente participando pela primeira vez. Seja muito bem-vinda você, mulher, que está hoje pela primeira vez participando. Mas a maioria já veio nos outros congressos e voltaram porque sabem que aqui tem a presença de Deus, tem palavra, tem renovo, tem ou não tem? Tem. Louva a Deus pela vida da minha mãe, irmã Sandra Técio. Dizer, manhã, que eu tenho orgulho da senhora, de ver a senhora à frente de uma obra tão linda, tão próspera, de ver que mesmo no meio das suas dificuldades, seus problemas de saúde, a senhora sempre tem se dedicado para, como Maria, que é o tema desse congresso, honrar o que Deus colocou na sua mão. Então a senhora diz que tem orgulho de mim. Eu quero dizer também que eu tenho muito orgulho de ser sua filha, de ver a senhora como diretora geral do Círculo de Oração, uma mulher que eu vejo ela uma mulher tão grande, que tem um potencial tão grande. Algumas vezes ela corre, né, Painho? Painho faz, fala Jesus. Eita. Mas ela é obediente. Eu estou dizendo corre porque amanhã não gosta muito de estar na frente do microfone. Mas Jesus não escolhe quem quer, Ele escolhe quem Ele quer. Não é assim? Jesus olhou para ela como olhou para Maria e disse, é você que eu quero usar. Ele tem lhe usado, manhã. Lhe usou como mãe, onde eu fui criada num lar praticamente cristão. Pai não aceitou Jesus, eu tinha 3 anos de idade. E manhã sempre uma mulher submissa. Sempre teve todo cuidado de criar a gente no caminho do Senhor. Ensinar a palavra. Deus tem usado ela como avó. Deus tem usado ela para essa geração e na sua obra. Deus abençoe minha mãe e meu pai também, que é a minha inspiração. Meu pai, pastor Francisco Técio, que vai fazer aniversário sábado. Quer dizer, já fez, mas a festa vai ser sábado, dia 23. Quem vai estar aqui, dá um glória. Pronto. Quem não deu glória do lado, você cutuca, diz, vem pra cá, sábado. Sábado a gente vai aqui parabenizar Painho, falar do quanto a gente ama esse homem de Deus. E todo ano a gente faz isso, né? Celebra, agradece a Deus pela vida dele. E é dia 23. Louvar por cada um dos pastores que estão aqui, das irmãs, que são as cooperadoras do Círculo de Oração. Irmã Deise, né? Que está ali, que um dia já esteve conosco no ministério. Hoje Deus colocou ela em outra obra, mas ela continua firme conosco. Deus abençoe a irmã Deise, esposa do nosso pastor André Luiz. E quando eu fui lá na igreja dela, ela me deu esse cinto. Foi ela, viu, manhã? Toda vez que eu boto manhã, faz que cinto lindo. Eu falo, foi a irmã Deise. Louvar a Deus pela nossa irmã,
Ai, meu Deus, Geisa, perdão, irmã Geisa. Geisa, que já tive a oportunidade de vê-la pregando o Evangelho. E é uma bênção, Deus usa muito e vai usar essa tarde. E de todas que estão aqui, minha cunhada Rita, Suzana Silva. E o amor da minha vida. Agora essa tem que ficar de pé. Levanta aí, Clarinha, por favor. Oh, meu amor. Ela só tem 15 anos, minha gente. Ela é grandona. Só tem tamanho, o pai está dizendo aqui. Tem 15 anos, é meu bebê. E ontem, quando estava no culto, ela disse: mãe, eu quero ir para o Congresso de Mulheres. Que ela tem as atividades dela, tudo, ela estuda, tem dias que é integral o dia todo. Além de tudo, ainda é uma atleta de vôlei e treina muito. Mas ela disse: hoje de tarde eu quero ir. E eu fiquei muito feliz em ver que esse desejo partiu dela, estar aqui com a gente. Deus abençoe, minha filha. Posso pedir a vocês, para vocês, quando estiverem orando em casa, apresentar o nome de Clarinha? Amém? Ó, vai tudo em orar por tu, viu? Pode sentar, meu amor. Deus abençoe. Eu vi o pastor Rejanildo orando e ele falou sobre ouvir a voz de Deus. Mãe, eu posso só cantar um hino antes de pregar? Eu gosto de cantar. Vocês ficam sentados mesmo. Você só vai adorar aqui comigo. Um hino que eu gosto muito. Se eu não te ouvir. Aleluia. É um hino que fala tanto ao meu coração. Porque tem horas que nós resistimos à voz de Deus. E é exatamente sobre isso o tema do nosso congresso. Não resistir à missão. Dizer como Maria disse: eis-me aqui. Já está pronto aí? Pode soltar. Pode soltar. Ai de nós se não fosse o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Como é bom sentir a presença do nosso Deus. Mulher submissa a Deus e firme na missão. É uma mulher que sente prazer, como você, em ouvir a voz do seu Senhor. Aleluia. Porque o servo não questiona. O servo, ele age quando ele ouve a voz do mestre. Aleluia. Eu vou ler aqui o tema, mas eu só quero contar aqui uma história para você, mulher. Eu sei que nós mulheres temos nossos problemas, nossas dificuldades, nossa vida é uma loucura. Eu sei o que você fez para chegar até aqui, eu sei mais ou menos. Eu mesmo, para chegar aqui, não foi fácil. E você também. Ontem até teve um jogral aqui. A irmã mostrando como era difícil chegar no congresso, uma foi chamar a outra. E a gente sabe, é o marido, é o filho, tem que dar atenção a um, a outro, é a casa, é a comida que tem que deixar pronta, é o marido que não é crente, que não entende, e que quer que o almoço fique pronto, a janta fique pronta, e que fica implicando, diz: vai um dia só, não vai dois. Eita, Jesus. Oh, mas Jesus vai honrar a tua fé, mulher. Glória a Deus, glória a Deus. Mas olha, quero dizer a você que você vai vencer essa batalha. Tem batalha que não é para você vencer bonito, com maestria, toda bonitona, não. Tem batalha que é para você vencer e só restar lá o caco mesmo. Mas você ir até o fim, você não desistir. Porque a vitória é de quem não desiste. Tinha um guerreiro na Bíblia chamado Eleazar. A Bíblia conta que ele lutou contra os filisteus. E ele lutou tanto, lutou tanto, lutou tanto. Eu imagino que ele estava tão cansado ali naquela guerra. Muitos saíram da batalha. E a Bíblia fala que a mão dele, painho, do guerreiro Eleazar, ficou travada na espada. Travada. É como se fosse uma cãibra. Ele não conseguiu soltar a espada, porque ele estava tão decidido. Ele lutava, esfaqueava um, vai para o lado, ia para o outro. Quando ele tentou soltar a espada, ele fez: o que é isso aqui, que eu não estou conseguindo soltar a minha mão? Aleluia, você sabe o que é isso? É a história de uma pessoa que não soltou o que Deus colocou na mão dele.
Aleluia. Minha amada, a vitória é de quem não larga a espada. E você está aqui hoje porque você disse: Senhor, tá difícil. Tem hora que eu quero abandonar a espada no meio do caminho, mas eu não vou abandonar a minha missão, porque eu sou submissa a Deus. Diga comigo: eu não vou largar a espada. Bora de novo. Eu não vou largar a espada. Dá um glória agora do tamanho da tua fé. Oh, glória! Quando você diz isso com convicção, o diabo fica doidinho. E eu gosto de ver ele doidinho. Oh, aleluia. Aleluia. É você dizendo diante do céu, do inferno, da sua família, da igreja, da sociedade: eu não vou desistir do que Deus tem para mim. Lucas 1:38. Me dá um copinho d'água, por favor. Lucas 1:38. Maria respondeu: sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Está na tradução, na Nova Versão Internacional, uma versão um pouquinho diferente. Mas eu quero louvar a Deus por esse tema, que é um tema urgente para os últimos dias da igreja aqui na terra. Oh, Suzana, obrigada. Que honra ser servida por você. Tá vendo? Mesmo depois que ficou rica, ela continua com o espírito de serva. É o quê? Isso é a fúria. Oh, glória, obrigada. Submissa a Deus e firme na missão. Louva a Deus por esse tema. Manhã sempre chega com um tema que toca tanto aos corações. E todo ano que ela diz, eu digo: manhã, que tema abençoado, a senhora consegue se surpreender. Pai, ele fica querendo um pouquinho do crédito, ele já está olhando para mim. Como se dissesse: não é só ela não, viu? É porque a gente ora junto. Eu conheço esses dois, que é uma bênção. Eles, além de meus pais, são meus amigos, a gente brinca muito. E eu sei que são os dois, né? Mas ela, como mulher, com a visão de mulher, submissa a Deus. Submissão. Tem até uma deturpação dessa palavra submissa. Hoje o feminismo, né, que é aquela ideologia podre, para colocar as mulheres contra os homens. Aí vem as mulheres e começa a querer brigar por direitos que até muitas vezes nós já temos. Aí não raspa as axilas, fica lá, pinta o cabelo de azul, cor de rosa, fica lá no meio da rua com a roupa toda afubaiada. E começa agora a dizer: eu não dependo de homem, eu não quero homem para mim. Esse negócio, uma vez eu gravei um vídeo falando sobre submissão. E veio um ataque tão grande dessas mulheres, dizendo: é por causa de você que acontece tanto horror nessa terra. Mas a palavra submissa fala de estar sob uma missão. Ou seja, eu casei com o pastor Júnior Técio, e eu estou com ele sob uma missão. Submissa, submissão, sub, debaixo de uma missão. Ou seja, nós estamos literalmente sob uma missão. Eu estou com a missão junto com meu marido. Para com Deus não é diferente. Somos submissas a Deus. E o que é a missão? A missão é algo que nos foi dada por Deus e que nós temos a obrigação de fazer bem feito. Bem feito. Bem feito. E eu quero aqui meditar, tirar lições da história de Maria. Você vai ouvir falar muito sobre Maria, mas não vou ficar só em Maria não, vou em outras histórias também. Mas eu quero tirar lições aqui da história de Maria. E depois nós vamos meditar sobre a nossa missão como mulher nesse tempo de hoje. E com essa mensagem eu não tenho dúvida que Deus já falou com você aqui e Ele vai continuar falando para lhe levantar, para você continuar firme até o fim. Porque eu sei que uma onda de desânimo tem tomado a igreja do Senhor Jesus nesses últimos dias.
pessoas que estão usando de justificativas para não cumprirem o ministério, para não servir, para não fazer o que Deus quer que ela faça. E o inimigo tem se utilizado desse desânimo. Ele diz mais ou menos assim: você já é crente, você veste roupa de crente, você fala para todo mundo que é crente, então está tudo bem. Não. Deus quer que você viva, não é o básico. Deus quer que você viva o extraordinário, mulher. Aleluia, porque Ele é o Deus do extraordinário. Primeira coisa que a gente aprende com Maria é que a missão que Deus tem para mim, Clarissa, e para você, é muito diferente, ou pode ser bem diferente do que aquilo que você sonhou um dia. Veja, a visitação do anjo Gabriel nessa passagem, com certeza ia bagunçar a vida de Maria toda, ia colocar Maria num mundo de dor, de sofrimento. Maria, ela vivia em Nazaré. Nazaré era um povoadozinho assim bem distante. Quando a gente vai no interior, tem a parte da cidade maior, onde tem um aglomerado de casas, mas tem os povoados, que são aqueles bem distantes. Pronto. Nazaré era assim. E Maria vivia ali. E certamente ela imaginava um futuro tranquilo. Ela imaginava assim: eu vou me casar com um homem, eu vou ter um monte de filhos, como era o costume das mulheres daquela época. Eu vou fazer um bolinho às 3 horas da tarde. Eu vou cuidar dos meus meninos, fazer meu marido feliz, meus filhos felizes, e está tudo bem. Mas aí chega Gabriel, o anjo, a visitação. Saudações, agraciada. Assim como Deus chegou na minha vida e disse: tu estás pensando que tua vida vai ser só isso, é? Assim como Deus chegou na sua vida e disse: tu estás pensando que vai ser do jeito que você está planejando desde pequenininha? Veja, Deus, Ele chega e Ele muda os planos, e nós precisamos estar com a disposição necessária para cumprir o que Deus quer. Na verdade, eu aprendi com o pai e com a mãe desde pequenininha que quanto mais a gente se aproxima de Deus, menos a gente faz o que a gente quer fazer. Não é assim ou não é? Até em relação ao que você planejou na semana passada. Pensa aí, quanta coisa você não planejou na semana passada? Muita coisa não se cumpriu. Deus falhou por conta disso? Não. O que é que você sonhava quando você era pequena? Eu, quando era pequena, eu era muito sonhadora. Eu queria ter 5 filhos. Eu queria ter uma casa cheia de bichos. Essa eu realizei. Eu queria também ser veterinária. Mas eu queria ter uma vida bem tranquila, assim, indo para a igreja aos domingos somente. Era isso que eu sonhava. Eu não sei se você planejou um dia ser uma médica, uma engenheira, ou se você planejou ter uma vida tranquila. Eu não sei se você sonhava quando era pequena, assistindo desenho animado, e você pensava assim: eu vou casar com um príncipe, e você acabou casando foi com um sapo. Oh! Mas eu quero dizer a você, aliás, na verdade eu quero lhe perguntar: será que Deus falhou? Eu senti esse não, porque eu falei do sapo, foi? Deus falhou por causa disso? Não, falhou não. Não falhou. Deus tem um propósito em tudo. Ele olha para você e Ele vê algo que ninguém vê, assim como Ele olhou para Maria e viu algo em Maria. Maria nunca sonhou em ser a mãe do Salvador, a mãe dos reis dos judeus. Mas o Senhor chegou e mudou tudo do que ela planejou para um propósito. Lembro da minha mãe, irmã Sandra Técio, lutou tanto quando a gente era pequeno. O sonho dela era ter uma cozinha bem grande lá em Olinda. A gente tinha uma casa lá, uma casa até grande. Com muito esforço, meu pai da polícia militar fez a cozinha de manhã, não foi assim, mãe? A cozinha bem grande. Mãe sempre foi uma mulher muito submissa. Eu nunca vi mãe reclamando porque tinha que ajudar meu pai na sua função como pastor, como coronel da polícia, que tinha que viajar para um lado e para o outro. E eu lembro, irmãos, quando a cozinha estava 95% concluída, a cozinha grande, eu ainda lembro, mãe cozinhando, indo para o lado, tinha que levar os pratos, andava aqui só. Ela disse: isso aqui era o meu sonho.
Aí Paião disse, mas tem uma obra lá em Jaboatão que a gente vai começar. Aleluia. E ela disse, eis-me aqui. Ela entendia o chamado dela. Então, você já entendeu? Vai fugir muito do que Deus tem para você. Aliás, vai fugir muito do que você planejou, o que Deus tem para você. E você precisa ter o seu coração grato a Ele em todas as coisas. E eu vou falar sobre isso. Segunda coisa que a gente aprende. A missão que Deus coloca nas nossas mãos, trazendo a história de Maria, não é para o nosso conforto. A missão que Deus coloca nas nossas mãos é para o nosso bem. E muitas vezes o nosso bem está muito distante do nosso conforto. Servir a Deus é verdadeiramente desconfortável em algumas situações. É assim ou não é? É desconfortável. Veja, Maria estava com todo o planejamento de se casar com José. Imagina como não estava o coração daquela jovem. Eu vou ter a minha vida. Eu vou ter os meus filhos, uma vida tranquila. Encontrei o homem da minha vida. Aí chega o anjo anunciando, agraciada, te alegra, mulher. Aleluia. Como que eu posso me alegrar? Talvez eu responderia. O interessante é que Deus, Ele não avisa o que Ele vai fazer lá na frente. Ele só avisa uma partezinha bem pequenininha. Porque se Ele avisasse, eu desistiria. E você também. Pode ter certeza, muita coisa que hoje eu vivo, se Deus tivesse me falado, irmã Deise, Clarissa, tu vai passar por isso. Eu dizia, oh Deus, então chame outra. Não é assim? Chame outra porque eu não quero. Mas Deus, Ele é Pai. Eu tenho minhas meninas e eu comparo muito. Quando eu sei que a situação é difícil, eu contorno a situação. E Deus, como Pai, Ele contorna porque Ele sabe o tamanho da minha força e que eu vou me assustar se eu souber o que vai acontecer. Como é que o anjo chega para Maria e diz assim, mulher, te alegra? Era uma coisa meio fora de lógica. Te alegra, Maria. Teu marido vai levar a fama de que foi traído. Te alegra. Ele vai ter que explicar, vai passar por constrangimento para explicar que tu está grávida se tu é virgem. Te alegra, Maria. Por causa do teu filho que tu vai gerar no teu ventre. Imagine se o anjo chegasse assim, se Maria não dava uma carreira. Te alegra, Maria. O teu filho que tu vai gerar vai fazer com que muitos inocentes morram. As mães de Nazaré vão chorar por causa do teu filho, porque o rei Herodes, ele vai ficar com medo de perder o seu trono e vai mandar matar os meninos por causa do teu filho. Te alegra, Maria. Não. Você vai ver o seu menino apanhar sobre o chicote dos soldados romanos. Você vai ver o seu filho andar pela via dolorosa, ser cuspido, uma lança transpassar ele, usar uma coroa de espinho. Não. O anjo disse assim, agraciada, você vai gerar um filho e ele vai ser o salvador da humanidade. Te alegra. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí a gente vê Maria alegre. Lá em Lucas 1,46, numa declaração de confiança, ela diz assim, ó: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Aleluia. Olha, Deus conhecia a estrutura de Maria. E Ele conhece também a tua estrutura. E Ele sabe até onde você suporta. Meu pai estava aqui falando sobre o templo lá na Cabugá. Ele sabe que o nosso ministério é capaz, que Ele pode mover o coração de cada irmã a tirar um valor específico para contribuir a gente adquirir aqui aquele prédio que já é nosso, em nome de Jesus, só falta pagar. Aleluia. Deus conhece o coração do seu povo. Deus conhece a sua estrutura. Maria venceu e cumpriu a missão dela. Você também vai vencer e também vai cumprir a sua missão. Glória a Deus.
Eis-me aqui. Terceira lição que eu tiro. Pare de brigar com Deus. Eu estava hoje de manhã na Rádio Novas de Paz, no programa Manhã de Paz, de 8 às 10. E essa foi a palavra de hoje. Pare de brigar com Deus. E eu incluí ela aqui dentro. Eu até estava vendo, na hora do programa eu estava assistindo a irmã Tereza. Eu estava sentindo falta dos irmãos na live. Eu disse, oxente, cadê os irmãos? Os irmãos estavam tudo era assistindo o Congresso de Mulheres. Estava todo mundo, porque são duas lives diferentes. Aí eu estava lá na rádio, mas o povo estava assistindo aqui. Paz do Senhor para os irmãos que estão nos acompanhando no YouTube. E a palavra é: pare de brigar com Deus e com a missão que Ele te deu e responda a Ele: eis-me aqui. Maria, ela podia ter dito: Senhor, é muito pesado esse negócio. Eu não sou capaz, eu não consigo. Você luta muito contra aquilo que Deus te deu. E eu vou te explicar como. Talvez você diga: não, essa palavra não é para mim não. Essa palavra não é para mim não, que eu não estou brigando com Deus não. Eu vou te mostrar que muitas vezes você briga com Deus. Muitas vezes você não tem respondido: eis-me aqui, eu e você. Veja, Maria, ela confiou. Lá no versículo 38 ela diz: que aconteça comigo conforme a tua palavra. Ela entregou o corpo dela virgem. Ela entregou a reputação dela na comunidade. Ela entregou a sua vida completa, que ela tinha planejado tanta coisa em benefício da humanidade. Olha que peso que isso tem. A atitude de uma mulher salvou uma humanidade. Jesus chegou do ventre desta mulher, porque ela disse: eis-me aqui. E quantas coisas Deus não quer fazer através de mim e de você, mas você resiste. Você se segura e diz: agora não, eu estou muito nova ainda, eu tenho muito tempo pela frente. Quantas vezes você não já brigou com Deus? E eu vou te dizer o que é isso. Sabe quando você briga com Deus? Quando você reclama de alguma coisa. Olha, a gente... Eu tinha um péssimo hábito. E que Deus falou muito forte comigo. Eu fui eleita deputada federal. Eu fui a mulher mais votada do Nordeste, para a glória de Deus. E quando eu era pequena, eu nunca pedi isso a Deus. E as irmãs sabem que Deus, Ele levanta quem Ele quer. Foi assim comigo, é assim com você. Mas aconteceu que, quando eu me dei conta, mãe, que toda semana, como vai acontecer daqui a pouco, eu vou ter que sair um pouquinho antes do congresso acabar, para ir para o aeroporto e pegar um avião. Glória a Deus por isso. Eu amo o que eu faço, amo defender as crianças, defender a vida, ser contra as drogas. Eu amo ser conservadora, dizer que homem é homem, mulher é mulher, e que passar disso é procedência do maligno. Eu amo lutar contra leis injustas, contra arbitrariedades de tiranos que se acham semideuses. Eu amo fazer isso. Mas a minha luta era para fazer minha mala. Começava no sábado de noite para o domingo. Eu já começava. Olhava para a Alicinha, as lágrimas. Ai, meu Deus. Que sofrimento. Então, eu ficava me mimando. A gente faz isso, tem que ter cuidado. Olhava para mim e dizia: que missão pesada. Ai, Jesus. Que o povo só vê as coisas boas, né? Muitas vezes, mas não sabe o que a gente passa. Mas eu ficava ali chorando. Clarinha via, me dava um cheiro, eu dizia: ai, meu Deus, não vou não. Chorando, lamentando. Sabe o que eu estava fazendo? Brigando com Deus. Ou eu tenho dúvida do meu chamado? Eu não tenho. E por que eu fico reclamando dele? E por que você reclama para fazer as coisas que Deus te chamou para fazer? E por que você reclama do preço da camisa do Congresso?
E por que você reclama da sua igreja, bota defeito no seu pastor, diz que sua dirigente não sabe trabalhar bem? Por que você reclama tanto? Deus está dizendo: pare de brigar comigo, porque eu te chamei para esse negócio. Só agradece e glorifica. Aleluia, aleluia. Brigando com Deus. Eu não vou para a igreja mais não, que tem muito fofoqueiro lá na minha igreja. Você pode ser a pior fofoqueira e não percebeu ainda. Não pare de ir para a igreja porque tem fofoqueiro lá, não. Porque tem fofoqueiro no trabalho, né, irmã Leta? Tem fofoqueiro nas festas, tem fofoqueiro na faculdade, tem fofoqueiro em todo canto. Na igreja, que é uma família, que é um convívio, aí tem mesmo, né? Assim a família da gente. Na minha família eu só não falo da minha mãe e do meu pai, eu falo das minhas cunhadas. Eu sei que tu fala de mim também. Agora não fala de manhã não, é lei. Né, Rita? Não pode falar da mãe nem do pai, mas dos cunhados, dos irmãos. Quando um sai, a gente, ó, tá errado, tá. A gente vai melhorar, né, Rita? Tem que ser o último a sair, ó a dica dela. Fica até o fim, porque se você sair, vão falar mal de você. Mas essa é uma luta constante da gente melhorar nessas coisas. Por que a gente sente tanto prazer em falar mal dos outros? Sabe por quê? É porque a gente é tão pequeno que a gente só se sente bem quando coloca a pessoa mais para baixo ainda do que a gente. Toda vez que você for falar mal de alguém, pense nisso. Aí quando você fala mal de alguém, você, ó, eita, ele é ruim, eu sou bom. Eu nunca tinha parado para pensar nisso e aprendi isso um dia desses. Aí a gente sente prazer em falar mal das pessoas para mostrar o quanto a gente é bom. Isso é uma astúcia terrível de Satanás. Aí só para mostrar que eu sou boa, eu vou denegrir, eu vou colocar minhas cunhadas, meus irmãos lá para baixo, minhas irmãs da igreja lá para baixo. Vou sujar o nome de muita gente dizendo o que ele fez, o que ele não fez, ou aumentando a história, colocando um salzinho, um açúcarzinho. Mas Deus manda dizer: eu te chamei para ser diferente. Se for para abrir a boca, abre para glorificar, para exaltar e para abençoar. Aleluia! Se você vai abrir sua boca para abençoar daqui para frente, dá um glória a Deus aí bem forte. É para abençoar. Coloca um desafio quando vinha aquela vontade, né? Igual a Raninha, minha sobrinha, quando era pequenininha. Aí minha cunhada Ana dizia: para de falar. Ela era uma matraca. Tererê, tererê. Ela dizia que minha garganta coça. Eu tenho que falar. Tem que falar, tem que falar. A gente se comporta assim. Mas quando a garganta coçar, coça abençoando. Fala. Fala bem, elogia. Senão você vai ficar brigando com Deus o tempo todo. Brigando com o propósito. Deus te chamou para ser uma pessoa diferente, para ser luz nessa terra, para ser sal. Mas você quer continuar o insosso e o escuro. Aleluia. Então, voltando à história, eu ficava naquela tristeza, naquela lamúria. E hoje o Senhor está dizendo para você e para mim: para de brigar com o propósito que eu te dei, porque é para te abençoar, é para o teu bem. Qual a tua missão? Aleluia. Deixa eu te contar aqui uma história. Paulo, ainda quando era Saulo, ele era um perseguidor da igreja. Ele era um homem cheio de autoridade. Vou falar sobre brigar com Deus. Segura aí, para você entender mais o que é isso e parar de brigar com Deus. Ele era um perseguidor da igreja. E ele estava indo no caminho de Damasco com o objetivo de prender cristãos. Ele estava indo com uma autorização oficial do Sinédrio. O Sinédrio era o supremo tribunal religioso daquela época. Era o Sinédrio. Lá estava Paulo, com um bocado de carta na mão, viajando, dizendo: esses cristãos precisam morrer. Olha. E aí Deus marca o encontro, porque Deus quebra coração de pedra. Aleluia. Deus quebra coração de pedra que insiste em brigar com ele. A começar do meio do seu. A Bíblia conta que Paulo, com aquelas cartas, estava autorizado, porque isso naquela época a religião tinha poder de lei.
ele estava autorizado a prender os cristãos. Por quê? Porque os cristãos agora só falavam de Cristo. E os judeus não acreditavam que Cristo era o Messias que estava por vir. E a Bíblia conta pra gente que de repente, no meio do caminho, veio uma luz muito forte. Muito forte. E Saulo, naquele momento, cai por terra. E a pergunta de Deus foi a seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Eu vou explicar o que é isso, que é uma linguagem bem difícil. Recalcitrar é resistir. Sabe o que Paulo estava fazendo? E aguilhões era uma espécie de lança. Uma lança afiada que os homens usavam para tanger os bois. O agricultor, o trabalhador lá na fazenda, o boi ia fazer o arado ou qualquer outro trabalho. Quando ele ia se desviando para o lugar errado, o agricultor ia e dava uma espetada nele com um aguilhão. E aí o boi ia para o lugar certo. Só que tinha boi que resistia. Tinha boi que dava coice no aguilhão. E o que acontecia com aquele animal era que ele se feria ainda mais. Ele podia levar só a cutucadinha e seguir em frente. Ele tinha essa opção de obedecer, mas ele não. Esse boi era resistente, esse boi era teimoso. Ele ficava dando coice, ele ficava brigando com a determinação. Eita Deus! O resultado, o boi se machucava mais, se feria mais. Deus chegou para Saulo naquele momento e disse assim: tu estás igual um animal teimoso, brigando contra a minha vontade. Eita, Deus te trouxe aqui para dizer mais ou menos a mesma coisa. Que você precisa parar de lutar contra a vontade de Deus, porque isso vai te machucar mais. Recalcitrar. Paulo tinha um zelo muito grande pela obra de Deus. Só que ele não percebia que aquele zelo estava até atrapalhando o processo. Ele estava cego. E isso acontece com muitos de nós. Que achamos que porque estamos com uma veste adequada, porque frequentamos o culto ao domingo, e porque damos os dízimos e as ofertas, e porque eu participo de um círculo de oração, eu já estou muito bem com Deus. Mas Deus está dizendo assim: não, isso é só uma parte. Tem muitas mulheres que infelizmente eu conheço, e eu preciso ter cuidado para eu também não agir assim. Mas tem muitas mulheres que a saia é lá embaixo, mas o coração, o orgulho está lá em cima, nas alturas. É fofoqueira, só vê maldade nas pessoas. Oh, meu Deus do céu. Olhe, viu lá, a irmã chega. Eu particularmente, eu sou muito sorridente assim. Eu chego com as irmãs, quando eu fecho a cara, o povo diz que minha cara fica feia. Porque eu sou igual a Painho, né? Quando eu estou com a cara fechada assim, fico fechada. Mas assim, o normal é eu estar sorrindo. Sorrindo, falando com as irmãs, com os irmãos. E tem hora que eu gosto de abraçar, eu gosto de estar junto. Um exemplo também, Suzana, né, Suzana? Suzana é assim, kkkk. Tem hora que precisa de uma regulada. Eu também. É a fúria, ó. É, meu Deus. E aí, a gente tem esse hábito. Aí tem gente que olha e diz: Apeli, como é que é crente desse jeito? É uma palhaçada. Crente tem que ser sério, Adna. Não pode. Julgando. Reclamando de tudo e falar de julgar. Deixa eu abrir um parênteses aqui nessa mensagem. Uma parênteses, que isso é muito importante, que eu vou falar para você nessa manhã. A gente precisa, amado, amada, parar de resistir. Parar de brigar com Deus. E vencer o nosso orgulho. E vencer o hábito de julgar as pessoas. Isso se você quiser cumprir o propósito de Deus nessa terra. Senão você vai enlouquecer. Amada, você não é juíza, não.
Eu não sou, não. Eu vou contar uma história que eu contei na rádio. Eu falei aqui já que eu amo bicho. E eu tenho um papagaio e um ararajuba. Amo demais. Aí um dia desse eu fui lá em aldeia. Aí tem um localzinho que é tipo um santuário de animais. Animais feridos, animais que foram entregues para os cuidados de profissionais. Aí eu fui com as meninas visitar. Aí tinha um gavião lá com a asa quebrada. Ele, na verdade, não tinha uma asa. Aí a moça que estava apresentando falou, aquilo ali é não sei o quê, aquilo ali é não sei o quê. Isso aqui é um gavião. Aí eu fui, o bichinho, rapaz, por que ele está sem asa? Aí eu estou falando sobre julgar. Segura aí para você entender a mensagem. O bichinho do gavião, por que ele está assim? Ah, moça, isso foi um cabra que trouxe ele aqui, que deu um tiro daquelas arminhas nele, e trouxe aqui e disse, toma, cuida dele aí. Mas eu fiquei com tanta raiva daquele homem, com tanta raiva, porque ele fez aquilo com o gavião. Olhei para a cara do gavião, o gavião parecia que estava dizendo, me socorra aqui. Mas me deu uma pena tão grande e eu saí no meu interior xingando aquele rapaz, que eu nem sei quem era. Pois bem, a gente tem um sítiozinho lá em aldeia. Meus papagaios vivem solto. Vive solto assim. Boto na gaiola para dormir. Graças a Deus eu tinha botado na gaiola. Quem foi atrás dos meus papagaios? As irmãs já entenderam tudo. O gavião. Mas outro de asa. Outro bom todo para comer meu papagaio que eu amo tanto. Duas fêmeas. Aurora e Luna. Meu irmão, quando eu vi aquela cena, se eu tivesse com a vassoura, com a arma na mão também, eu não sei, eu atirava, dava tiro, matava o gavião, matava... Quando o Júnior chegou, eu disse, tu não sabe, um peste de um gavião veio aqui tentar pegar os bichos. O meu papagaio, meu irmão, eu vou começar agora a exterminar o gavião que chegar aqui, porque eles vão comer o papagaio da gente. Aí chegou uma hora que eu fiquei, eita... E o homem lá que fez a mesma coisa, eu estava julgando ele, chamei ele de tanto nome na minha cabeça. E quando eu estava contando essa história, na live, as irmãs estavam, que absurdo, você é uma deputada federal, tem um animal dentro de uma gaiola, um papagaio. Eu disse, irmã, a senhora não está entendendo a mensagem não, é? A irmã estava meio falando de julgar, e a irmã me julgando porque eu criava um papagaio na gaiola. Eu disse, meu Senhor, entenda a mensagem, irmã. Eu estou falando para não julgar. Meus bichinhos vivem soltos, é a coisa mais linda, eu prendo só para dormir. E mesmo assim eles nasceram em cativeiro. Veja, quanto julgamento. A gente julga porque a gente não entende a história do outro, da outra. Certamente aquele homem, ele tinha o seu galinheiro. Eu não estou sendo contra nem a favor do que ele fez, não. Mas eu preciso começar a parar de julgar e me colocar mais no lugar das pessoas. Você está entendendo que Deus quer que você seja a luz, que você seja uma mulher abençoadora e não uma apontadora, uma julgadora. Deixa para o diabo fazer isso, não faça não, porque ele é ótimo em acusar. Ele coloca aquele dedo sujo dele na cara da gente todo dia e diz, é assim, é assim, é assim, você falta isso, você não tem isso, você não tem aquilo. Quando a gente se orgulha, julga demais, a gente está brigando com o propósito. Você entendeu que não é só ir para a igreja, você entendeu que servir a Deus é daqui para a porta ainda mais do que aqui dentro? É da porta para fora ainda mais do que aqui dentro? Você está entendendo que quando acaba o culto do domingo, você continua crente, continua na palavra e continua no propósito? Você está entendendo que você tem que parar de brigar com Deus? Quando o teu marido vai lá e fala umas verdades para você, umas mentiras também, eu não sei. Você tem que aprender a fechar sua boca e colocar a sua ansiedade aos pés do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Como diz 1 Pedro 5:7. Aleluia, louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. O problema que você está enfrentando hoje pode ser o aguilhão de Deus, ou a lança de Deus cutucando você para você ir em frente. Talvez esse marido difícil que Deus colocou na sua vida, ele seja o aguilhão, te impulsionando para você ir pelo local certo. Talvez essa falta de habilidade que você tem de falar,
Talvez aquilo que você gostaria de ter ou de ser, que você não tem nem é. Pode ser Deus cutucando você, para você estar no caminho correto. Não é castigo, é correção, é direção para o propósito. Então se renda ao chamado. Quando Saulo caiu no chão, viu aquela luz igual ao meio-dia, ele disse logo: Senhor, o que queres que eu te faça? E lá estava Paulo. Depois a Bíblia conta que ele passou 3 dias sem comer e cego. E daqui a pouco ele deixa de ser um perseguidor e se torna um perseguido. Ele deixa de ir atrás dos cristãos para se tornar um cristão. Igual Jesus vai fazer com aquele coração de pedra lá na tua casa. Você crê? Eu achei que você não creu, não. Você crê? Oh, glória! Eu creio. Eu creio. Lá estava Paulo agora, ó. Eu perseguia os cristãos, mas agora não. Eu entendi. O Jesus que eles pregam é verdadeiro. Então, olha, você só vai encontrar paz quando você parar de lutar contra o que Deus já decidiu para você. Olha, Deus já decidiu. Você crê ou não crê? Deus já decidiu sobre sua vida. E muitas famílias sofrem porque tem alguém dentro de casa lutando contra o chamado, lutando contra o propósito. Nós brigamos contra, por exemplo, a restauração. Você sabia, não sei o que é que você está passando na sua vida conjugal, ou em relação a outros relacionamentos que você tem, mas você sabia que Deus ele quer restaurar esse relacionamento? Eu creio que Deus é restaurador de relacionamentos. Mas muitas vezes nós resistimos. Queremos mudar as pessoas na força do nosso grito. Aleluia. Você, esposa, não vai mudar o seu marido na força do seu grito, não. Você já tentou até hoje. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Ele está dizendo assim, olha, eu vou mostrar que eu sou Deus na tua vida. Agora quieta. Oh, sossega aí o teu coração, mulher. Não é na força do grito, não. Aleluia. Você só vai encontrar paz. Olha, tem muita gente, muitas mulheres que chegaram aqui, que estão passando por um momento de uma ansiedade grande. Eu particularmente tenho um amigo, eu e o pastor Júnior temos um amigo que está passando por um momento de extrema ansiedade, tendo crise de pânico. Eu não estou dizendo que é isso, mas nós sabemos que muitas pessoas estão passando por isso, porque estão brigando com Deus. Essa palavra ela não é boa de ouvir. Não é o resultado. Eu não estou falando que é uma regra, mas a ansiedade ela nos consome, porque nós queremos correr para o caminho oposto do caminho que Deus planejou para nós. E aí vem o resultado das escolhas. Isso nos aflige, porque foge do que Deus decidiu para a minha vida, foge do que Deus decidiu para a sua. Veja um exemplo. Deus diz, mulher, segura a língua. Segura a língua é um negócio difícil, é segurar a língua. Bora para dentro de casa com o esposo. É uma dificuldade, eu sei que ele fala bobagem. Eu sei que ele muitas vezes se comporta diferente do que ele deveria se comportar. Eu não estou falando que ele é santo, não. Eu não estou falando isso. Mas Deus diz, segura a língua, aí você não segura. Você está sendo sempre aquela mulher ríspida. Como fala a mulher lá de Provérbios, que eu tenho um minuto de sabedoria meu bem conhecido, que sempre solta na rádio. É a mulher goteira. Eu dei um tempo para ver se eu via. Vocês, goteira. Mas não sou eu que inventei isso não, foi o sábio Salomão. O que é uma goteira? Ele diz que a mulher sem sabedoria ou a mulher rixosa é como goteira constante em dia de chuva. O que é que acontece com a casa? Toda bagunçada, não é? Na chuva, na goteira. A gente empurra o móvel para o lado, o móvel para o outro. O móvel incha, a casa fica cheia de lama. A poeira mistura com a água, vira lama.
Aí o sábio Salomão está dizendo assim: dessa forma é a mulher rixosa, a mulher reclamona, a mulher que não segura a língua. Eu me lembrei que um dia desses, o marido foi com a mulher para o gabinete pastoral. Essa quem contou foi pai, acho que foi pai que contou. Aí o marido disse assim, não, a mulher reclamou para o pastor. Disse: ô pastor, meu marido chega em casa, ele nem liga para mim. Ele, quando me vê, ele nem liga para mim, ele me trata com indiferença. Mas ele vê a cachorrinha, meu amor da minha vida, coisa linda. A cachorrinha fica lá, ele fala com a cachorra, pastor, mas não fala comigo. Aí o pastor disse: como é que tu recebe teu marido em casa? Você pode dar uma glória a Deus? Eu tenho uma miniaturazinha pincha, que é a minha cachorrinha Meg. Meu irmão, faça chuva, faça sol, ela pode estar com fome, com frio, o que for, pode estar estressada. Eu chego em casa, ela já ouve o barulho chegando no elevador, fica lá na porta, chorando, abando o rabo, corre para um lado, corre para o outro, vai lá no fim da casa, volta correndo, é uma alegria. Quem não fala com uma coisa dessa? Não é assim? Quem tem cachorro sabe como é bom ser bem recebido. Eu particularmente amo chegar em casa e ver minha cachorrinha lá. E a mulher? Ou tá com a cara feia, fedendo a óleo, recebe, cheia de óleo no cabelo. Ai, irmã Clésia, mas eu tenho minhas coisas para fazer. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Reclamando com a blusa do vereador de 2010. O marido chega, mãe, abre a porta. Eu já vi, não estou inventando, não. O marido abre a porta da casa, a mulher: ainda bem que tu chegou, meu irmão, porque tem uma goteira lá na sala. Olha, tu não instalou o chuveiro elétrico ainda. Já faz uma semana que eu estou falando. A gente está tomando banho frio dentro de casa. Meu irmão, os meninos, a coordenadora acabou de ligar, falando que o menino tirou nota baixa, que chegou atrasado de novo. Eu já disse a tu que tu tem que falar com ele. Passou o dia todo no celular. Estava de madrugada com o celular. O marido faz: meu irmão, porque eu não fiquei no meu trabalho. Pra que eu voltei para casa? Meu Deus do céu, irmã, preste atenção que essa mulher pode ser você e você não está percebendo isso. Pode ser eu, sim. Posso ser esta mulher. E é o que eu falo, que servir a Deus é da porta para fora da igreja, mas muito mais difícil. Aqui dentro é fácil, dá glória a Deus e aleluia. Difícil é a gente ser uma mulher sábia, submissa a Deus e firme na missão. Aleluia. Outra coisa, eu estou falando aqui sobre receber bem. E me lembro que falei isso hoje de manhã na Rádio Novas de Paz e muitos concordaram comigo. Escute, porque Deus quer você uma mulher linda por dentro e por fora. Você é representante de Deus nessa terra. Como é que você tem representado o Senhor? Irmã Clarice, eu não tenho dinheiro. Eu queria muito poder viver no salão, me arrumar. Hoje, minha amada, nós temos tantas possibilidades. Só não faz quem realmente não quer. Olha vocês aqui, tudo arrumadinho, os cabelos todos pichadinhos, igual o meu aqui, ó. Se chover, só misericórdia, né? Passando ferro quente. Antes de sair de casa mesmo, eu passei. As pontinhas ficam arrebitadinhas, mas quando sai na rua é desmantelo. Mas tá arrumada. Tá arrumada. Tá cheirosa. Olha, excelência. Deus te chamou para ser uma mulher excelente. E nessa missão, Deus quer que você cumpra com excelência em tudo que você faz. Dia desses, Clarinha me chamou para ir num hambúrguer. E eu não vou dizer o nome. Um hambúrguer famosíssimo. Clarinha fica muito, né, na internet: mãe, bora comer esse hambúrguer, que é o top das galáxias. Eu fiz: oxe, bora. Foi eu, Clarinha e Alice. Chegando lá, pastor Paulo André, chegando lá, quando eu pedi o hambúrguer, irmã Sulamita, a mulher chegou, quando eu vou pedir, a mulher chegou com a cara desse tamanho que eu me assustei. Que cara feia. Um negócio chique, arrumado, bonito, mas atendido com a cara feia. Aí eu fiz: bom dia. Ela: bom dia. Não foi assim, Clarinha?
Lá no... Posso dizer não, para não ser processada. Cheio de direito. Aí eu disse, olha, eu queria um hambúrguer tal. Ela... Eu fiz, você ouviu? Eu vi. Anotando, com a cara feia. Aí eu cheguei e falei assim, olha, eu queria que o suco chegasse junto do hambúrguer. Ela disse, não pode não. Aí eu, por quê? Ela, porque o suco pede ali, não sei o que, não sei o que. Botou tanta dificuldade. Eu disse, mas mulher, como é que... Não. Aí saiu. Me deixou falando sozinha. Eu disse, Clarinha, o hambúrguer pode ser bom como for. Eu nunca mais volto nesse lugar. Nunca mais. O hambúrguer foi ruim. O hambúrguer... Olha, que hambúrguer ruim. Eu comi com tanta raiva. Veja como você pode estragar o dia de uma pessoa com o seu comportamento. Bora sorrir, dá um sorriso aí, bem bonito, vai, dá um sorriso. Olha que meu Deus, tá vendo, mãe, as suas meninas rindo, coisa mais linda. Oh, glória, é assim, recebe teu marido em casa assim. Recebe teu cliente assim. Eu não sei o que você é. Se você é manicure. Ah, irmã Cláudia, mas eu sou fechada. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Aquela música, né? Não. Jesus te chamou para uma mudança de comportamento diário e constante. Se você não sorrir, a partir de hoje você vai sorrir. Aleluia. É treino. Mostra os dentes. Daqui a pouco você está rindo naturalmente. E a gente aprende essas coisas, sim. Pode a gente estar velho como for, como eu, que já passei dos 40, estou com 40 anos, caminhando para os 41 já. Mas sempre é dia de aprender. Foi para isso que Deus te chamou, para ser luz nessa terra. E você precisa dizer, eis-me aqui, Senhor, para te representar bem nessa terra. E alegrar o coração das pessoas. Se render como Maria e dizer, eis-me aqui. Eis-me aqui. Você está disposta? Estou terminando. Eu pensei que eu ainda tinha 10 minutos. E ela já disse que terminou. E agora? Quem poderá nos defender? Me dá 5. Se nós irmãs já pensam quando sou obediente, manhã. Ela deixou, viu? Eu julgo tanto que passa do horário, viu? Que vocês nem sabem. Eita Deus. Eu pensei que tinha sido uma hora. Mas vamos lá, senão vai demorar mais ainda. Por fim. Quem te escolheu para a missão foi Deus, não foi o homem. Amém? O homem, ele escolhe de um jeito, por cargo, por fama, por dinheiro. Maria era uma menina que talvez ninguém dava nada por ela, vivia lá em Nazaré, um pequeno povoado. Natanael certa vez disse, pode vir alguma coisa boa daquela cidadezinha de Nazaré? Ela era uma mulher sem expressão. Mas, aos olhos humanos, poderia existir qualquer outra mulher melhor do que Maria. Mas Deus olhou para Maria e escolheu Maria e ponto final. Deus olhou para você e escolheu você. E Ele usa, eu quero dizer a você, minha amada, que Ele usa até os teus defeitos como ferramenta para abençoar a tua família. Até o que você não tem, até o que te falta. Aleluia. Talvez você viva dizendo assim, isso aqui me atrapalha, eu não tenho condição financeira, eu não tenho habilidade para falar, eu não tenho beleza física. Talvez você diga, eu tenho uma doença, eu não posso, eu não consigo. Tem tanta gente que tem mais saúde do que eu, tem tanta gente que faz mais do que eu. A irmã fulana fala muito melhor do que eu já falei isso certa vez na minha vida. Eu não gosto de microfone, eu não quero microfone, eu não quero esse negócio. Hoje está eu passando do horário e está aqui no microfone querendo falar, querendo entregar a mensagem. Ei, com você não será diferente. Você vai viver o extraordinário de Deus também. Se você crê, glorifica o tamanho da tua fé, o tamanho do teu glória. Aleluia. Deus vai te dar vitória sobre os teus inimigos. E quando a gente fala de inimigo, a gente lembra de pessoas, mas os inimigos também são muitas vezes as coisas que nos impedem de cumprir o propósito de Deus. Eu já vou fechar aqui. Tinha um homem chamado Eude,
Um homem chamado Eude. Ele tinha um defeito. Ele era canhoto, um defeito para aquela época. Ele não podia ser guerreiro. Ele era canhoto, ele usava a mão esquerda. As armas de guerra daquele tempo eram feitas só para os destros, só para quem tinha habilidade na mão direita. Mas Eude, ele era um homem escolhido por Deus, mesmo com aquele defeito. Numa terra onde só se destacava aqueles que se amoldavam ao padrão, Eude se destacou. Sabe o que aconteceu? A Bíblia conta que ele foi o libertador. 18 anos de prisão dos israelitas sobre o domínio dos amonitas, dos moabitas. Eude se levantou como guerreiro e disse: eu posso ter esse problema. Eu posso não encontrar as armas de guerra necessárias que eu gostaria de ter. Muita gente pode não acreditar em mim, mas eu vou vencer essa batalha. Aleluia. Aí ele, com aquele defeito, a Bíblia conta que ele forjou uma espada, e já estou finalizando. A espada que ele colocou do lado direito da coxa. Porque os soldados naquele tempo puxavam a espada do lado esquerdo. E Eude, ele teve a ideia de ir até o rei Eglon para falar uma mensagem. E ele disse assim: eu vou até lá libertar esse povo, eu vou matar aquele rei. O meu defeito vai ser instrumento de libertação para o meu povo, para o povo de Deus. Aí a Bíblia conta que ele colocou, não do lado direito, ele forjou uma espada que segurava-se com a mão esquerda e colocou do lado direito da coxa. Quando ele entra nos aposentos do rei para trazer a mensagem do rei inimigo, ele passa por uma revista. E naquele tempo só existia espada do lado esquerdo. Então ele foi revistado apenas do lado esquerdo. Oh, glória. Lá estava Eude com a espada. Era um defeito, era um defeito. O mundo via como defeito, Deus via como ferramenta para a libertação de famílias e famílias e famílias. Aí ele diz: rei, eu tenho uma mensagem agora, é uma mensagem secreta. Aí o rei faz: sai todo mundo, deixa eu falar com esse homem. Ele passou pela revista, passou. Quando ele chega perto do rei Eglon, a palavra de Deus conta que ele puxa a espada com a sua mão esquerda, com seu defeito. Aleluia. E ele crava na barriga do rei Eglon, rei dos moabitas, que há 18 anos subjugava o povo de Deus. Ele destrói o rei, sai correndo por um outro lado do palácio. Os moabitas correm, os israelitas correm porque agora não tinha mais rei e destroem 10.000 do exército inimigo. E Deus dá vitória a um povo sob a liderança de um homem que se achava com um defeito que não era utilizado naquela época. Por que eu estou contando essa história e finalizando essa mensagem para você? Porque você vai continuar firme da missão. Mesmo você entendendo que você tem problema, que você tem falta, que você tem falha, que você tem defeito. Mas até o teu defeito, Deus vai usar como ferramenta para abençoar a tua casa, para abençoar a tua família, para abençoar essa sociedade, para abençoar os que virão. Que Deus te abençoe, minha amada. Que Deus te abençoe, meu amado que está no YouTube, assistindo a gente nessa programação. Guarda essa palavra no teu coração e se tu uma bênção para a glória de Deus. E se Deus é por nós, amém. Deus abençoe a todas em nome de Jesus.